Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ir se sentando, pode se sentar. Podemos cantar o refrão do Salmo. Exultai no Senhor, nossa força. Cantemos. Exultai no Senhor, a nossa força, a nossa força. Exultai no Senhor, a nossa força, a nossa força. Exultar no Senhor, nossa força. Querida Igreja Católica, Apostólica, Romana, exultar no Senhor, Igreja Maronita, exultar no Senhor, Canção Nova. Nós somos chamados a exultar nele. Por quê? Porque ele é muito bom, não é, gente? O nosso Deus é muito bom. É maravilhoso. Misericordioso. Olha aí para a criatura que está do seu lado. É ou não é a misericórdia de Deus que trouxe ele aqui? Que trouxe ela aqui? E você está em casa acompanhando a gente. Deus é muito bom. Podemos exultar de alegria nele. Nesta festa que nós comemoramos também de São João Maria Vianney. Rezando pelos nossos sacerdotes, rezando para que tenhamos santas vocações. E é interessante como a liturgia, também na sua bondade e misericórdia, se encaixou direitinho com o santo que nós comemoramos hoje. O sacerdote francês que deu a sua vida, apesar da sua pobreza, apesar das suas limitações. Ele nasceu ali no ano 1787, na França, uma cidadezinha perto de Lyon. Lyon é uma cidade mais conhecida, Cidadezinha de Lyon. E ali, educado já pela sua mãe, apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo, quis dar a sua vida a Deus. Quando nós lemos na primeira leitura hoje, o povo de Deus que estava ali reclamando com Moisés, Acompanharam a leitura? Reclamaram com Moisés.
Esse povo de memória curta, né, gente? Será que é um povo parecido conosco? Tantas manifestações que o Senhor havia realizado na vida daquele povo, tanta bondade, tanta misericórdia, libertou aquele povo do Egito, e aquele povo murmurando contra Deus e contra Moisés. É isso que São João Maria Vianney também sofreu, que os sacerdotes sofrem, que os homens de igreja acabam sofrendo. Mesmo tentando levar o povo de Deus a se alimentar dele, mesmo tentando levar o povo a ter um encontro pessoal com ele, se esquece. Aquele povo havia se esquecido. Começaram a murmurar, lembrando das carnes que comiam, da vida aparentemente boa que tinham, mas só com relação à comida, o prazer. Minha gente, o tempo muda, mas o pecado continua sendo o mesmo, né? Será que no nosso tempo a gente não tem vivido isso também? O povo que preferia, olha só que loucura, estava preferindo estar escravo com comida boa, com prazer, com regalias, do que a liberdade. Minha gente, nós não fomos feitos para a escravidão, amém? Você não foi feito para a escravidão, nós não fomos feitos para a escravidão. E o que nós vemos no nosso tempo é isso. Quantas vezes preferimos comida, prazer, sensações, sinais, algo que possa afagar o nosso ego, do que ter a liberdade em Deus. Era pobre o alimento que era dado para o povo de Deus? Era, mas eles tinham o maior dom, a maior graça que o ser humano pode ter, que é a liberdade. O Senhor mandou o maná para aquele povo, o povo murmurou, mas era um alimento simples. Era um alimento realmente parecido com um pão. Mas, gente, salvo aqueles que têm algum problema, né? Mas o pãozinho alimenta a gente, né? É simples, mas fortalece a gente. Um arrozinho com feijão, né? É simples, mas é a nossa comida, não é, gente? É a comida do pobre. Aquilo sacia a gente, aquilo nos ajuda na nossa caminhada. Gente, isso me fez lembrar aquela passagem de Provérbios, no capítulo 15, versículos 14, depois 16 e 17, que fala a respeito disso. O coração do sábio procura a instrução. A boca dos insensatos alimenta-se da estupidez. Para o pobre, vale mais o pouco de verdura com amor do que com ódio o boi gordo inteiro. Trocando em miúdos, né? Em outras palavras, Nosso Senhor está dizendo aqui que o simples com Deus é muito melhor do que a fartura sem Deus. E é claro, quem tem posses, quem tem dons, aproveita também para distribuir. Aproveita também para ter um coração generoso, e Deus seja louvado. Que tem muitos ricos que se doam, que se entregam, que partilham. E por outro lado, tem pobre também mão de vaca, né? Quantos pobres, mão fechadas. Minha gente, quem tem pouco, doa o pouco, mas doe de coração. Quem tem muito, pode dar muito, dê de coração, com um coração desapegado. É isso que nosso Senhor nos chama. Mas o Senhor se revelou, minha gente, ali, naquele maná, que era uma prefiguração do quê? Da
Eucaristia. O alimento simples. E foi assim que nosso Senhor se revelou, não foi? De maneira simples. Para que Ele pudesse entrar nos corações. Ele veio assim, simples. Ele nasceu num palácio. Uma carruagem o foi transportar. Um burrinho, depois para a fuga para o Egito, não foi assim? Numa estrebaria simples. Deus se revelou assim, minha gente. E se revelou àqueles pastores. E eles puderam adorar o Senhor e depois puderam proclamá-lo, anunciar que o rei dos reis, dos senhores, havia nascido naquela pobre gruta em Belém. E nosso Senhor, meus irmãos, quer nascer também no nosso coração. Amém? Quer nascer também na nossa família. Esse alimento simples que foi dado ao povo de Deus, e na plenitude dos tempos, Jesus Cristo se encarnou e veio até nós também de maneira simples. Nós acompanhamos já esses dias a morte de João Batista e continua o evangelho hoje. João Batista tinha sido sepultado e o que fez Jesus? Muito humano Jesus, né? Se retirou para rezar. Se retirou para viver aquele luto. Se ele já tinha chorado, se ele chorou por causa de Lázaro, por que ele não ia chorar e fazer luto por causa do primo dele, que havia falecido? Jesus se retira para a oração. O pobre de Nazaré, o homem enviado dos céus, junto com o Pai e o Espírito Santo, veio até nós e nos mostra isso. Ei, povo, rezem, se retirem para rezar. Nos retiremos, meus irmãos, para estar com o Pai. Nos retiremos para estar com Ele, para que Ele fale ao nosso coração. E não demorou muito, o Senhor estava lá em oração e uma multidão o encontrou. E eu fiquei imaginando aquela multidão e olhando aqui para vocês também, viu? Eu imagino que as histórias são semelhantes, não é? Aquele povo tinha fome de quê? De Deus. Fome da palavra de Deus. Você tem fome de Deus? Tem fome da palavra de Deus? Está precisando aí de uma cura, uma libertação? Veio rezar por alguém? Sabia? Aquela multidão estava atrás de Deus. Eles tinham intenções. E que bonito. Antes de tudo, eles foram alimentados pelo Senhor, pela palavra. Nosso Senhor os alimentava com a palavra. Olha, amem os inimigos, perdoem, rezem. Sejam sal da terra, sejam luz do mundo. Nosso Senhor alimentando aquele povo. Como vocês estão sendo alimentados aqui. Como somos alimentados nas nossas paróquias, santuários. Nós somos alimentados pela palavra de Deus, não somos? Somos. Aquela multidão atrás da palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, fiel, querido Canção Nova, busque sempre a palavra de Deus. Busque sempre a nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o segredo, viu? E porque aquele povo foi atrás de Deus, eles receberam mais ainda. Claro que o mais já é Deus mesmo, né? E Deus basta. Mas que bonito. O Senhor, o bom pastor, do qual São João Maria Vianney também se inspirou, teve compaixão daquela multidão. Eu quero dizer isso para você, viu? Nosso Senhor tem compaixão de você. Tá bom? Tem compaixão de você. Ele é apaixonado por você. Por você, viu? Apaixonadíssimo.
Vocês estão servindo aí, mas Nosso Senhor ama muito vocês também, viu? Vocês estão cantando e tocando, mas Nosso Senhor é apaixonado por vocês, e não é à toa que vocês estão aqui, não. Nosso Senhor, ama muito vocês. Se Ele pudesse, Ele fazia coraçãozinho assim para vocês também, viu? Mas muito mais do que fazer coração, a cruz, o grande coração de Deus, para te amar, te amar, te amar, e te ama, e te ama, e te ama. Nosso Senhor ama a cada um e tem compaixão, viu? De você, ovelha, de você, filho, filha, querido e querida. Que bom, você enfrentou metrô, ônibus, trânsito, para estar aqui. Meu Deus, que loucura! Mas que bom que você está aqui. E o seu sacrifício vai ser recompensado. O seu sacrifício vai ser recompensado. Nosso Senhor está te alimentando agora, com a palavra proclamada, com a palavra rezada. Está te sustentando, meu irmão. Essa palavra aqui de hoje está dizendo para você, não desista não. Tenha fé, tenha coragem. Nosso Senhor ama muito você. Não se esqueça disso. Deixe essa palavra penetrar o seu coração, a sua alma, porque o Senhor teve compaixão daquela multidão, tem compaixão desta multidão, tem compaixão de você, meu irmão. Filho querido, filha querida, tem compaixão de você também. E os discípulos queriam despedir aquela multidão, né? Jesus, não tem pão para essa turma aí não. Tem só 5 pães, Jesus. 2 peixes. Manda embora. Jesus disse, não. Dai-lhes vós mesmos de comer. Olha só, o professor, nosso Senhor Jesus Cristo ensinando. Porque seria mais fácil dispensar mesmo aquele povo. Mas Jesus quis envolver aquele povo. Ele podia ter feito tudo sozinho, gente. Só estalar o dedo. Poderia ter feito. Ele que fez cego enxergar, ele andou sobre o mar, curou paralítico, isso e aquilo. E multiplicar os pães, fichinha para ele. Mas ele queria a participação daqueles discípulos. Nosso Senhor quer a sua participação também, meu irmão, minha irmã. Dê o passo na fé, de acreditar. Que bom que você deu o passo na fé de estar aqui, tendo enfrentado tantas dificuldades para estar aqui, para rezar por você, para rezar pela sua família. Deus vê este passo. Deus está vendo o pão que você está apresentando, os seus 5 pães e os seus 5 peixes. Que para você, realmente, para mim, é tão pouco. Mas para Deus é o suficiente para Ele fazer o milagre. Apresenta os seus 5 pães. Apresenta os seus 5 peixes. Apresenta a sua fé. Apresenta a sua confiança em Deus, meu irmão, minha irmã. E nosso Senhor realizará milagres. E nosso Senhor, amém, Ele já realiza milagres. Mediante a sua fé, porque você acredita. E porque você precisa muito disso mesmo. Nosso Senhor sabe do que você necessita. Nosso Senhor haverá de multiplicar esses 5 pães, esses 2 peixes que você apresenta. É simples, mas põe nas mãos do Senhor. E Ele fará maravilhas como Ele fez maravilhas. Como Ele fez maravilhas através do santo que nós comemoramos hoje. São João Maria Vianney. Volto a dizer, homem simples, um jovem simples, pequenino, mas educado na fé. E diz a história que pequenininho mesmo, não é que nem a criança que está chorando agora, não tem problema em chorar não. A criança nem conseguia falar direito, o Joãozinho Maria Vianney.
nem conseguia falar direito, balbuciava algumas coisas, mas desde pequenininho ele tinha aprendido, antes de comer, a fazer o sinal da cruz, a rezar. Diz que a família começou a tomar a refeição e não tinham rezado, tinham esquecido. E diz que o Joãozinho Maria Vianney estava lá resmungando, né, batendo perna assim, mas a mãe não entendia por que ele estava daquele jeito. Aí depois ela recordou, a gente não rezou. Aí fizeram o sinal da cruz, aí ele acalmou e comeu a comida. Desde pequenininho aprendeu e depois foi cultivando a fé. Você já deve saber um pouco da história dele. Ele tinha dificuldades no estudo, teve dificuldades no estudo. Ele começou a estudar mesmo por volta dos 17 anos. Nós sabemos as dificuldades que é quando é depois, né, mais tarde para estudar. Ele teve dificuldade sobretudo no latim, né? Até eu tenho dificuldade no latim, né? Mas ele teve, né, naquele tempo já tinha, né? Minha gente, mesmo assim, com muito esforço. E os padres que estavam ali, que viram vocação nele, acreditaram, ele foi ordenado. E aí, não, vamos mandar ele para essa cidadezinha bem pequena, para ele não dar trabalho para a gente, não cair em nenhuma heresia. Se cair em alguma heresia, ó, ele está lá, afastado. Não vai dar trabalho para a gente. Gente, aquele pequenino, aquele homem simples, aquele padre camponês, simples, revolucionou aquela cidade. Que tinha ali pouco mais de 200 habitantes. Não é 200 mil não, viu? 200 habitantes. Mais ou menos o que tem aqui, né? 200 habitantes. Revolucionou aquela cidade. E uma história para a gente finalizar e rezar, dizendo da chegada dele naquela cidade. Não sei se você já ouviu essa história, mas é bonita. E serve para nós padres, para os missionários, para quem ajuda na igreja, mas serve para todos nós. Ele com a sua maletinha, com sua muda de roupa, para chegar na cidade de Arnes, pergunta ao menino, onde é Arnes? E o menino indica a cidade, e ele diz essa bonita frase, ei menino, você me indica onde fica a cidade de Arnes, e eu vou te dizer o caminho para o céu. É essa a vocação do sacerdote, é essa a vocação do missionário, do músico, de quem acolhe, de quem ajuda na Santa Missa, é essa a nossa vocação, viu? Apontar para o céu. E por mais simples que você seja, viu? Aponte para o céu. Nosso Senhor quis contar com Pedro, com Tiago, com Mateus, não foi? Olha a turminha que Jesus escolheu. Jesus escolheu João Maria Vianney. Jesus está escolhendo você também, viu? Para que você seja um sinal lá na sua família. Por mais pobre que você seja, indique para as pessoas o caminho do céu. A sua vida, a minha vida, precisa ser uma seta para apontar para o céu. Nós queremos ser salvos, não queremos? A Canção Nova quer ser essa seta para você. As nossas paróquias querem ser setas para você. Seja você também uma seta. Tem pessoas lá na sua casa que estão meio desorientados. O GPS deles está meio bugado. Seja um sinal para ele, para ela, para a sua família, indicando o caminho do céu. Reze primeiro, antes de tudo, viu? Comungue, busque a confissão, tenha uma vida em Deus, se engaje na sua paróquia. Uma vida em Deus. E seja um testemunho para a sua família, indicando o caminho do céu para as pessoas. É isso que o mundo clama, minha gente. E aquela cidadezinha de 200 e poucas pessoas se tornou um grande centro de peregrinação. Pessoas que iam lá buscar a confissão.
iam buscar Deus. Diz uma história também de um advogado famoso lá na França, que ficou curioso e foi lá nessa cidadezinha então de Arnes, para ter esse contato com São João Maria Vianney. E aquele homem saiu de lá pasmado. E perguntaram para ele: e aí, seu advogado, o senhor que já viu tanta coisa, já resolveu tantas situações, o que o senhor acha daquele padre de Arnes? E ele disse: eu vi Deus num homem. Eu vi Deus num homem. Gente, é essa a vocação do sacerdote. É essa a sua vocação. A nossa vocação. Que as pessoas possam ver Deus em nós. Por isso, chega de rabugice. Chega de chatice. Chega de ser essa cara de maracujá, de gaveta. Claro, talvez a cara não ajude mesmo, né? Mas o coração precisa revelar Deus. Que a nossa vida revele Deus. Amém? Te convido a ficar de pé um instante. Levantar os seus braços. E agradecer ao Senhor, primeiro pela compaixão dEle. Fala: Senhor, obrigado. Obrigado pela sua compaixão. Obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque eu não vim aqui à toa. O Senhor me atraiu aqui. É verdade, Senhor. O caminho até aqui não foi fácil. Foi o trânsito, os problemas do dia, as portas que se fecharam, mas ainda bem, a porta do Senhor estava aberta. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua compaixão. Obrigado por esta palavra que me alimenta. Obrigado, Senhor. A mesma compaixão que o Senhor teve para com o povo, o Senhor tem para com cada um de nós. Obrigado, Senhor. Vai louvando a Deus. Obrigado, Senhor. A sua compaixão me atraiu aqui, a sua compaixão me trouxe aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. Vai dizendo isso: obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. Eu nem mereço, é verdade, mas o Senhor me ama. Obrigado, Senhor. O Senhor ama as crianças que estão aqui, os jovens que estão aqui, as pessoas que estão em casa. Obrigado, Senhor. O Senhor ama a cada um. O Senhor tem compaixão de você, filho, filha. Ele sabe que você errou, que você falhou. Você até tenta esconder, mas Ele ama você. Por isso, daqui para frente, vida nova. Daqui para frente, vida nova. Vida em Deus. Comunhão com Ele. Mais do que nunca, aproveita a oportunidade que Nosso Senhor está te dando hoje. Vai dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor. Obrigado porque o Senhor me alimenta com a palavra. Obrigado que o Senhor me alimenta nesta noite, Senhor. Com o pouco que foi apresentado, 5 pães e os 2 peixes. Mas o Senhor derrama abundantes alimentos e sacia. Obrigado, Senhor, e nos sacia. Bendito seja, Senhor. Glorificado seja, Senhor, o teu santo nome. E meu irmão, minha irmã, assim como nosso Senhor, depois também quis contar com aqueles discípulos, para que eles distribuíssem aqueles dons, aqueles pães, aqueles peixes. Quero dizer para você, pode olhar aqui para mim agora, mas rezando mesmo, pode continuar rezando. Nosso Senhor também confia a você 5 pães e 2 peixes, confia a você um cesto. Você, ao sair daqui, meu irmão, minha irmã, dê pães, dê peixes para sua família. Leva a compaixão, leva a bondade, leva o perdão, leva o amor, leva, apresenta.
você sai daqui com um cesto cheio para você distribuir para os seus. O milagre aconteceu na sua vida, agora seja também instrumento de milagre na vida dos seus. Seja também instrumento de milagre na vida dos seus. Os pães dos quais você é alimentado aqui, leve também, transmita para os seus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Como São João Maria Vianney, seja também instrumento do Senhor. Seja também uma testemunha para os seus. Aponte o caminho do céu para as pessoas que você encontrar. Aponte o caminho do céu para a sua família. Que as pessoas possam ver Deus em você. Possam ver Deus em mim. Ainda em oração. Ainda em oração. Só olha para a pessoa que está do seu lado. Só olha. Olha para a pessoa que está do seu lado. Já está vendo Deus aí? Eita, difícil, Padre. Que você veja Deus. Que você seja o rosto de Deus para os seus. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. A minha vocação é me doar, e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda dor, levando esperança a este povo sofredor. Mais uma vez cantemos. A minha vocação é me doar. Sim. E por amor darei o meu melhor. Capricha. Pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda dor, levando esperança a este povo sofredor. Amém. Você foi alimentado por nosso Senhor, tem sido alimentado. Ele quer contar com você, viu? Leva o cesto cheio de esperança, de paz, de perdão. Leva. E a nossa família será transformada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.